O Arsenal contrata o Messi grego e vai atrás de Morgan Rogers. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Fala rapaziada, eu sou o Gabriel Rocha e primeiramente, antes de ver sobre esses caras, temos que partir do começo. Arsenal vende para o Besiktas Leandro Trossard, jogador aí de 31 anos, foi por 18 milhões de euros mais 2 em bônus. Né, um jogador que fez uma ótima Copa, estava em contrato expirante, né, um ano só apenas, e eu acho que nada além de gratidão que o torcedor do Arsenal tem a ele. Fez ali praticamente o gol do título contra o West Ham, além de outros gols também muito marcantes e decisivos. Né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais, tá? Eu tenho um pouco... O Arsenal não sabe, tem que ainda se estabelecer nessa questão da venda. Mas era desfavorável, né? Um jogador ali que já beira os 30 e tantos anos e contrata com um ano faltando. O fato é que o Leandro Trossard não é mais jogador do Arsenal, que ainda se ele fosse, ainda o Arsenal precisava de ponta esquerda. E o Arsenal foi atrás de um ponta esquerda. Primeiramente eu queria dar aqui todos os créditos ao Handoff Arsenal, que o pessoal ainda tem um pé atrás e tudo, tem toda uma questão de ego, né? Porém, ele foi o primeiro a falar sobre o Dzolis no Arsenal. Olha aqui, foi uma situação onde ele estava falando do Bradley Barcola. Deixa eu até ver aqui a data, foi dia 12 de junho. Estamos agora em dia 16. Né? Fala sobre o Sissoko, né? Fala tantão de coisa, só que aí Arsenal também faz verificações sérias sobre Christos Dzolis, o ponta grego. Cara, não fazia ideia de quem que era, né? Nenhum insider falou sobre isso. O primeiro foi ele. Eu lembro que logo depois, poucos minutos depois que o Randolph Arsenal falou sobre isso, o David Ornstein e o Fabrizio Romano falou sobre esse interesse do Arsenal, né? Não antes do nosso Randolph Arsenal. Mas aí depois do Leandro Trossard finalmente sair, né? Finalmente ser vendido para o Besiktas, Dzolis, Christos Dzolis, here we go, é jogador do Arsenal de acordo com o Fabrizio Romano, né? Também o David Ornstein também falou sobre isso. Mas coloquei aqui o Fabrizio Romano numa taxa de 40 milhões de euros. Ele era jogador do Clube Bruges da Bélgica, né? Já autorizou a fazer os exames médicos, né? E aqui trabalhando duro nos bastidores para Morgan Rogers, ou seja, não vai parar por aí. O Arsenal vai sim atrás de outros jogadores de ataque. Cara, se você não sabe quem que é Christos Dzolis, vamos tentar entender aqui, eu e você, tá? Vi muito lance dele, obviamente highlights, né? Tudo, né? O creme de la creme dele. Porém, cara, esses números aqui empolgam, tá? Christos Dzolis do Clube Bruges. Ele tem 1,75 m de altura, tem 24 anos, bem novo. Ele é grego, como falei, né? O Messi grego. Mas, cara, sinceramente, né? Aqui a posição dele, ele é um extremo esquerdo, ponta principal, mas pode jogar em outros também do ataque. Jogador polivalente, igual o Arteta gosta, mas eu quero falar disso aqui, ó. Estatísticas do Dzolis. Olha aqui, ele jogou no Norwich, ele já chegou a jogar a Premier League, né? Mas eu quero saber das 3 últimas temporadas dele. Com Fortuna Düsseldorf, cara, olha, 37 jogos, 24 gols e 9 assistências. No Clube Bruges foi 56 jogos, 21 gols, 14 assistências e, né, na temporada que obviamente deve ter sido mais observado, né, pelos times e principalmente pelo Arsenal, 52 jogos, 22 gols e 29 assistências. Que isso dá nele aqui um dos melhores números da Europa, cara. Olha para você ver em gols e em assistências, participações diretas para gol, né? Em todos ali jogadores dentro da Europa. Kane é o primeiro, Olise é o segundo e o Christos Dzolis é o terceiro com 51 participações para gol. Eu vi os lances dele e, cara, ele é muito parecido com o Trossard. Eu acho que a questão de ele é um cara que não é tão assim rápido. Rapidez não é o principal jogo dele.
Ele não é majoritariamente jogador de mano a mano, apesar de poder ser igual o Trossard era também. Porém, ele é um jogador que fica mais por dentro e ele é mais de definição, né? É um cara que vai sim ir muito dentro da área, que vai jogar entre linha, que vai sim também ser o jogador que vai partir para cima, tentar esse mano a mano. Mas ele é um jogador muito associativo, tem poucos toques assim tá na área, poucos toques para quero dar assistência, quero chutar. E cara, tem um canhão nos dois, nas duas pernas, finalização ali que, sinceramente, Bimberou Elite, sério, sensacional. Porém, tem aquilo, eu acho que ele tem um pouquinho de Gyökeres nele, porque ele, mesmo não sendo tão alto, né, 1,75 m, ele parecia um adulto jogando contra crianças, igual o Gyökeres era um pouco na Liga Portuguesa. E não me parece muito sustentável esses números de participações para gol assim. Não me parece. Porém, não precisa, né? Tipo assim, é um jogador de 40 milhões de euros, né? Obviamente, num mercado inflacionado igual hoje é muito difícil você conseguir jogadores assim muito, muito bons por 40 milhões de euros. Então, existe uma dúvida, é só por causa dessa dúvida, só por causa da competição que ele tinha na Bélgica não ser o que vai ter na Premier League, ele foi tão barato. Então, né, na Champions League, né, eu até posso ver aqui rapidinho números dele na Champions League. Não são números tão assim expressivos. São 8 jogos, 2 gols e uma assistência. Né? Quando ele enfrentou ali times como o Atlético de Madrid e outros times ali melhores, ele não teve o mesmo número. Porém, eu vi também jogos dele, principalmente com o Atlético de Madrid. Ele foi muito bem também. Foi muito bem. O teste do olho foi muito bom para ele. Pelo menos ali, esse que eu vi com o Atlético de Madrid não era highlights, não. Ele era um... Porra, que ele perdia também, bolas que ele perdia, bolas ali que não resultou em nada. Então deu para ver um pouco mais sobre o jogador nesse jogo específico. Porém, né, obviamente é uma aposta. Não tem como não ser uma aposta. É um jogador vindo do Bruges. E eu fico com dúvida, sinceramente, qual é o futuro do Martinelli? Porque o Arsenal tá querendo Morgan Rogers. Eles consideram um alvo principal, de acordo ali com o Fabrício Romano, né? Foi o AFC Stuff que falou, mas né, o Fabrício Romano fala muito coisa em live, em live, em podcast e em vídeo. E às vezes ele fala coisa nesses veículos de mídia que ele não fala nos tweets, então ele fala bastante coisa lá. E ele falou isso aqui, né? Michael Arteta já mencionou internamente, considera o Rodgers a contratação ideal e o ala perfeito. Ala que seria o winger, né? Eu acho, né? Preferindo winger, não seria ala, né? Que a gente fala aqui, seria o ponta mesmo. E o acordo está em andamento para Morgan Rogers e Arsenal. Né? Historinha agora do Morgan Rogers. Mais handoff Arsenal. Rodgers deu preferência para sujeitar os campeões ingleses. Nossa, fala de novo. Campeão, gente, não falei aqui ainda, o pessoal até no vídeo do Barcelona, que foi um vídeo que né, foi muito legal em questão de visualizações e comentários, eles acharam que eu sou cooler, né? Eu sou torcedor do Barça. Eu simpatizo o Barcelona tem mais tempo do que eu torço pro Arsenal. Eu torço pro Arsenal. Você vê aqui a camisa de 1991 do Ian Wright, Bruised Banana. Então sim, eu torço pro Arsenal, mas aqui o canal não é sobre Arsenal, mas também é sobre Arsenal. Quero falar sobre todos os times ali da Europa. Todos os times é foda, né? Todos os times grandes da Europa, principalmente um destaque maior para a Premier League. Mas aí, né, Morgan Rogers deu preferência a se juntar aos campeões ingleses. Outros clubes ainda ativamente na disputa, como o Chelsea, que a gente vai ver depois, mas reconhece a preferência atual do jogador. Os termos pessoais já foram explorados e não representam obstáculo algum, né, coisas de contrato e tal. Rodgers está convencido no plano do Mikel Arteta, está numa lista curta de reforços ofensivos para o Arsenal, e o Villa e o Arsenal estão em contato, mas está se intensificando esse contato. Agora a notícia aqui do Matt Law, grande jornalista, muito confiável. O Aston Villa avalia o alvo do Arsenal e Chelsea, Morgan Rogers, em 130 milhões de libras.
e o clube não quer vendê-lo. Já é um pouco antigo, né? 29 de junho, estamos aqui em 16. Vendo a janela, como ela tá, o Elliott, o Tonali, né? Que o Elliott foi por aí, né? Foi por aí. Eu não vou lembrar de cabeça, mas foi por aqui. Foi por 130 milhões de libras por aí. O Tonali foi quase ali 100 milhões de libras. Se eu não me engano, chegou a 100 milhões de libras com ali bônus. E, cara, eu acho que faz certo, né? Eu acho que o Aston Villa tem que colocar pra cima mesmo. Então, se o Arsenal vai conseguir alguma coisa, ou qualquer time vai conseguir alguma coisa, vai ter que negociar. E eles vão colocar esse preço. Não acho que vai ser esse preço, porém, vai ter que convencer, né? Talvez ali até colocar um jogador contra um clube. Nossa, pode ser uma novela ou pode ser ali algo mais rápido, mas eu acho que vai ter sim algo parecido que tá rolando com o Newcastle e Bruno Guimarães, né? Pelo menos tentar não forçar a saída assim, né? Não vou jogar, não vou treinar, mas ser o jogador avisando ao clube que quer ir para um time específico. Engraçado falando de jogador aqui, na Copa do Mundo, na Copa do Mundo já rolou isso, né? Numa entrevista, perguntaram ali pro Morgan Rogers o que ele acha dessa questão dos 130 milhões. E ele falou, não tenho certeza se vale tudo isso. É bom ouvir isso das pessoas, mas não deixo o barulho externo me afetar. Obviamente eu acho que é algo, falar, porra, não vale tudo isso. É algo do jogador ali até querer se desvalorizar um pouquinho pra negociação e, né, ir mais rápido ali. Os dois times tentar se resolver o mais rápido possível. Eu acho que vai em direção a isso, né? Ele não tem muito controle, porém, achei engraçado. O cara fala, pô, não vale tudo isso, né? Não é algo tão usual que a gente vê nas negociações hoje em dia. E aqui é o Fabrício Romano hoje, dia 16 de julho, ele falando que logo após ali o Here We Go do Tzolis, o Arsenal está pronto para acelerar o acordo do Morgan Rogers, principal alvo como novo ponta. Como sempre mencionado, né? Ele sempre falou isso. Negociações já avançadas lá do jogador e o Arsenal FC sempre quis ambos. Sem negociações para Barcola até agora. Parece que eles querem o Rogers. Cara, agora vamos lá. Opinião agora. Caras, quem acompanha o Aston Villa, quem acompanha o Rodgers há muito tempo, sabe. Ele pode ter sido assim um ponta no Middlesbrough, ali no começo da carreira, ou até no começo ali da passagem do Aston Villa, mas hoje ele não é ponta mais. E ele é um jogador que é muito bom. Tem que ponderar. Ele é muito bom jogador, ele é um cara que em transição é genial, é um dos melhores jogadores em transição que eu já vi. Arsenal não tem muita transição. É o time que mais sofre linha baixa da liga. E ele é um jogador que vai sim muito para a esquerda. Porém, ele não é um jogador que eu ache que o Arsenal precise hoje como ponta. Porque o Tzolis já não é esse cara do mano a mano. E nem o Rodgers. O Rodgers não é. Não é possível que o Arteta vê o que o Doku fez na temporada passada pelo Manchester City e fale, pô, eu não preciso de um jogador com as mesmas características, né, no meu time. Porque é tudo que o Arsenal, né, qualquer time que enfrenta muitas linhas defensivas baixas, precisa, cara, um cara que desequilibra com o drible, um cara que consiga ali, não só no mano a mano, mesmo sendo dobrado, conseguir ali ir para a linha de fundo, cruzar, um cara que faça alguma coisa sem ser a burocracia que é um time guardiolista. O Rodgers eu vejo um cara também, ele vai para a esquerda, mas ele é um cara muito central mesmo. Não vou falar que ele tem o passe assim, nível Odegaard, não tem mesmo. Porém, ele é o cara que consegue criar mais por dentro. Eu não acho que seja o perfil que o Arsenal precisa hoje. Não acho. Acho que o Arsenal precisa de um jogador de mano a mano, um jogador rápido, um jogador ali no estilo Doku, estilo Barcola, estilo Diomandé, sabe? Estilo Vinícius Júnior. Tô falando de perfil, tá? Não é nível de jogador. Porque o Rodgers, cara, se o Arsenal, vai lá, vende o Eze ou vende o Odegaard e contrata o Rodgers, é um jogadorzaço que vai jogar ali no meio de campo e
teria tudo para ser um grande jogador que da função que ele faz, que é um cara que vai puxar essa bola, vai ali liderar o time ali tecnicamente, porém, para ser ponta esquerda, não sou fã disso, cara, não sou fã disso, sinceramente. Concordam comigo essa situação do Roger? Eu sei que pode ser um pouco polêmico isso, tá? Porque é grande jogador ali que vem de grande temporada com Aston Villa, né? Vem ali de convocação, jogou bem ali quando foi requisitado na Copa do Mundo. E, né? E o Messi grego, hein? O que vocês acham? É uma aposta do Arsenal? Será que, né, vai conseguir ali emular um pouco do jogo dele na Bélgica? Eu acho que muito difícil. Realmente era um nível muito diferente. Porém, ele tá no nível agora dele. Vamos ver se ele consegue ali se destacar para conseguir substituir o grande herói que foi o Leandro Trossard pro torcedor do Arsenal. Então, lança nos comentários aqui o que você achou, sua opinião. Tamo junto. Valeu!